Bom, temos também um exercício chamado garçom. Qual que é o contexto desse exercício aqui? É o seguinte, você tem um garçom que está em treinamento, né? Alguns garçons estão em treinamento. E pode acontecer durante o treinamento dele acabar derrubando alguns copos. E isso acontece, eles observaram, só quando tem mais latas de bebidas do que copos. Então, quando você tem mais lata de bebidas do que copos dentro em cima da bandeja, o que acontece? Todos os copos quebram. E ele quer saber, dado o número de latas e copos em cada bandeja que o garçom tentou entregar, é para a gente imprimir o total de copos que ele quebrou, beleza? Então agora vamos para a entrada para a gente ver como é que está organizado. Então, lembrando que é sempre importante a gente fazer essa leitura. Ó. A primeira linha contém um inteiro, n. Então a gente vai usar um int, lembra? Representando o menor número, representando o número de bandejas, tá? Então a primeira linha é o número de bandejas que o garçom tentou entregar. As n linhas seguintes representam as n bandejas, tá bom? Cada linha contém dois inteiros, L de lata de bebida e C de copo, indicando o número de latas e o número de copos. O que ele quer dizer? Então a gente tem aqui o N, né? A primeira linha é a quantidade de bandejas e as outras linhas são, cada uma delas representa uma bandeja. Tá? Isso aqui tem 3, então vão ser 3 bandejas. Isso aqui tem 4, então vão ser 4 bandejas. Tá? Cada uma dessas linhas, a gente tem a quantidade de latas e a quantidade de copos. Então, como que a gente leria isso aqui? Ó? 3 bandejas. A primeira bandeja tem 10 latas e 5 copos. A segunda bandeja tem 6 latas e 8 copos. A terceira bandeja tem 3 latas e 3 copos. Tá? A primeira coisa, gente, quando vocês pegam um exercício para resolver assim, o que vocês têm que fazer na cabeça de vocês? É primeiro saber se vocês conseguem resolver o problema. É vocês olharem aqui e falando, tá, essa é a entrada, por que, que é 5? Vocês precisam responder isso. É a primeira coisa. Não adianta a gente ir pro código de uma vez. Porque senão a gente não consegue resolver. Se a gente não consegue resolver na nossa cabeça, né, usando um pedaço de papel, seja o que for, se nós não estamos resolvendo, como é que a gente vai escrever um programa para um computador resolver? Esse é o primeiro passo. Então por que, que aqui é 5? Ó? Vamos pensar bem. A primeira bandeja tem mais lata do que copo? Sim, tem mais latas, que são 10, do que copos, que são 5. Então o garçom, quando levou essa bandeja aqui, ele quebrou 5 copos. Tá? Porque toda vez que tem mais latas, ele quebra todos os copos. Agora olha essa aqui. Tem mais lata do que copo? Não, falso. A resposta é não. Se a resposta é não, quer dizer que ele não quebrou copo nenhum. Então, segue o baile. Vamos pro próximo. Próxima bandeja. 3 copos, 3 latas e 3 copos. Tem mais latas do que copo? Não, o número é igual. Resposta de novo, falso. Então vocês percebem aqui que tem uma questão de verdadeiro e falso, sim ou não. Né? Lembra disso, que quando a gente está lá calculando o fluxo do nosso programa, né? O programinha vai indo aqui, bonitinho. Chega uma hora que ele pode tomar um outro caminho. Ele tem dois caminhos para tomar: o caminho do sim e o caminho do não. Então, tem mais latas do que copo, né? Chega aqui, tem mais latas do que copo? O programa pergunta: sim, então você vai fazer alguma coisa, que é o quê? Contar quantos copos quebrou. Ah, tem mais latas do que copo? A resposta é não. Você vai fazer o quê? Sei lá. A gente ainda vai ver isso, mas não é contar quantos copos quebrou, porque, certo? Não tem copos quebrados. Ele não quebra copo nenhum. Tá? Então, a primeira coisa, deixa eu apagar aqui que é o outro exercício, é que a gente vai usar algum if, tá? Ali no meio do código. É isso que a gente vai pegando quando a gente está resolvendo o problema. Deixa eu resolver o problema aqui na minha cabeça. Assim, poxa, tem umas perguntas aqui que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é, vou usar um if. Primeira coisa, tá? Agora a gente tem que ler esses valores. Vamos ler esses valores. Vamos supor que eu acho que eu já sei, eu consegui resolver. Sei que aqui são 5 copos. Vim aqui embaixo também consegui resolver, né? Aqui ele vai cobrar, aqui vai quebrar 6 copos. Aqui não quebra nenhum. Aqui ele quebra um copo. Então 6 mais um, 7. Tá? Tem que estar bem afiado isso na cabeça. Então agora vamos ler as entradas e resolver isso. Certo? Eu vou fazer o if, quebrou, eu conto. Beleza, então vamos ler a entrada. Então a gente vai vir aqui e vai pegar o número de bandejas, que é o que? É um inteiro que aparece na primeira linha. Então ele falou que a primeira linha da entrada contém um inteiro n, que eu não chamei de n, eu chamei de números de bandeja, para ficar mais didático, né? Mas se quiser botar n ali, pode, que é esse valor aqui.
Agora vamos ler as outras linhas. Aí é que entra o problema, tá, gente? Ó, presta atenção. Não sei se tá viajando aí, mas ó, presta atenção. Quantas linhas tem aqui? Três linhas. Quantas linhas tem aqui, ó? 4. Mudou. Mudou porque a quantidade de linhas depende da quantidade de bandejas. E se tivesse 100 bandejas? Quantas linhas já teria? Ia ter 100 linhas. Então eu não consigo prever a quantidade de linhas. Não é algo fixo. Né? Diferente de outros exercícios, como o exercício do pneu, que eram sempre 2 linhas. Ah, são sempre 5 linhas. Então beleza, você vai lá e cria 5 gavetinhas. Aqui eu não consigo saber quantas linhas são. Então eu não consigo... Quantas gavetinhas que eu vou escrever aqui? Porque, por exemplo, aqui eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gavetinhas. Uma para cada número. E aqui? Bom, aqui eu teria 8 gavetinhas. E quando eu for 100, eu vou ter 200. Como é que eu faço um programa que lida com isso? A gente vai ter que ser um pouco mais inteligente. Qual que é a inteligência aqui, ó? Percebe o seguinte, cada linha tem 2 valores. Essa linha aqui tem 2 valores, essa aqui também, essa aqui também. Olha aqui, ó, 2 valores, 2 valores. Claro que tem 2 valores, né? A gente está lidando com lata e copo só. Então a gente vai ter 2 gavetinhas, ó. Quantidade de lata. Vou botar aqui o input. E a quantidade de copo. Vou ter aqui, ó, input. Beleza? Eles são inteiros também, ó. Int e int. Só que vocês percebem que esse padrão, ele repete, ó. Aqui repete quantas vezes? 1, 2, 3. Repete 3 vezes. Aqui esse padrão repete quantas? 4 vezes. Percebe que eu usei a palavra repetir. Nota pequenininho. Isso, deixa eu mandar aí. Eu usei a palavra repetir. Essa palavra repetir no código, lembra que tem a ver com while? Que é o processo de interação. Esse while é a mesma coisa que enquanto. Lembra? Lembra que a gente terminou nas nossas últimas aulas falando sobre esse fluxo aqui, que você tem essa diferença, que é o if, né? Aqui a gente está falando if. Só que pode acontecer de chegar no momento da gente ter um lugar em que ele não continua para frente, ó, ele volta, tá? Ele volta. Esse aqui, ó, é o while. O while, ele é um código que me permite executar outro código diversas vezes. Não parece resolver o nosso problema? Ó, a gente tem que rodar esse código aqui diversas vezes. Quantas vezes? A quantidade de número de bandejas. Então eu sempre vou ler uma lata e um copo. Uma lata e um copo. Uma lata e um copo. Ó, toda vez eu vou ler uma lata e um copo. Quantas vezes? O número de bandejas. Espero que isso tenha ficado claro, porque o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar aqui um negócio chamado, colocar o código while, e aqui dentro desse while, né, eu vou corrigir ele ainda, eu vou rodar esse código aqui dentro. Ó. Então, imagina que isso aqui é um quadrado grandão, e isso aqui é um quadrado pequenininho. Né? Esse quadrado está dentro desse quadrado grandão, eu dei um espaço aqui. Então, tudo que tiver dentro do while, o que é dentro? É esse espaço aqui, ó, ele está dentro. Isso aqui está fora do while, isso aqui está dentro do while. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai executar diversas vezes, quanto eu quiser que é o número de bandeiras. Para ele poder fazer isso, ó, eu vou criar uma gavetinha chamada contador. O que é o contador? O contador é o que vai contar quantas bandejas que eu já li. Porque toda vez que ele executa esse código aqui, ó, toda vez que ele lê uma lata e um copo, você concorda comigo que ele leu uma bandeja? Toda vez que ele lê uma lata e um copo, ele leu uma bandeja. Então isso aqui ele está contando quantas bandejas que eu li. Por quê? Porque isso aqui não pode ficar para sempre, gente. Isso aqui não pode repetir para sempre. Ele tem que parar uma hora. E ele precisa saber quando parar. E ele vai descobrir quando parar na condição que eu for colocar aqui dentro. Aqui dentro eu vou botar uma condição de parada, tá? Qual que é essa condição de parada? É o que vai fazer ele parar. Então, o que eu estou falando para ele? Ó, enquanto o contador de bandejas for menor que o meu número de bandejas, eu executo o código de baixo. Então, o contador é a gavetinha que guarda quantas bandejas eu li, e o número de bandejas é o que guarda a quantidade de bandejas que eu tenho.
Toda vez que ele acaba de ler uma bandeja, eu tenho que vir aqui embaixo e falar para o meu contador aumentar em mais uma unidade. Então, olha, contador, agora você vai guardar o que você tinha antes, mais um, porque eu acabei de ler uma. Beleza? Tranquilo? Então, ó, se eu botar aqui, ó, print lata e copo, tô imprimindo lata e tô imprimindo copo, o que vai acontecer? Se eu falar que eu tenho só duas bandejas, tá? E aí eu tenho 3 latas e 6 copos. Ele imprime, ó, 3 latas e 6 copos. Agora, tá vendo que o meu código não parou? Porque ele verificou que eu tinha 0 bandejas, entrou aqui dentro, leu 3, leu 6, então leu a lata, leu o copo e imprimiu. Tá aqui, ó. É só acompanhar com a gente. E depois fez contador igual ao contador mais um. Ele aumentou a bandeja para 1. Então agora ele veio aqui e fez 1 é menor que 2? Ou seja, a quantidade de bandejas que eu li foi uma só. Quantas bandejas eu tenho? 2. Eu tenho que executar isso aqui ainda. Se a resposta é sim, ele entra aqui dentro. Aí ele entra aqui dentro e agora está esperando eu digitar uma lata. Ó, vou digitar 4 latas. Agora ele está esperando eu digitar um copo. Vou digitar 6 copos de novo, né? Agora eu tenho, ó, 4 latas e 6 copos. Tá aqui, ó, imprimiu. E o meu contador ele foi para 1. Só que na hora que o meu computador, na verdade, meu computador somou 1 e foi para 2. Ele veio aqui e falou: ó, 2 é menor do que 2? Não. E saiu daqui, ó. Tanto que se for ver, ó, vou tentar escrever alguma coisa, eu não estou conseguindo. Porque o código acabou, tá? Então é isso. Eu vou até imprimir aqui, ó. Se a gente fizer com o fim, vamos de novo agora mais rápido. Duas bandejas, 0 e 1. Ó, foi mal. Não pode botar um do lado do outro. 2, 0 e 1. Então 0 latas e um copo e 6 latas e 4 copos. 6, 4, aí, ó, enfim. Então ele executou isso aqui quantas vezes? 2 vezes. Beleza? Só que olha só, de novo. Se a gente vir aqui e botar aqui, ó, 3 bandejas. Eu vou escrever do jeito que está aqui, ó, 10 e 5. 10 e 5. Deu uma falha, tá? Deu um erro. Vamos ler esse erro. É importante a gente ler o erro. Foi um erro de valor, value error. Por que foi um erro de valor? Ele está falando que eu estou tentando converter um número int, estou tentando converter um texto para um número. Então não deu certo, ele está tentando converter esse texto aqui para um número. Só que esse texto aqui não tem como transformar para número, né? Que número que é esse? 10 espaço 5. Esse número não existe. Porque ele leu a linha toda. Então a gente tem que usar de novo aquele método de primeiro ler toda a linha, quebrar a linha e distribuir os valores. Então lembra sempre, ó, que isso aqui lê a linha toda. Então ele leu a linha toda e transformou toda a linha num número. Não tem como transformar isso num número. Porque isso aqui não é um número, é um texto. Então primeiro vamos quebrar esse texto. Como? Vamos apagar. Eu vou comentar. Eu vou apagar. Ó, apaguei. E vou fazer, eu vou ler a linha. Ó, linha input. O que o input faz? Ler a linha toda. Vamos imprimir a linha aqui para vocês verem. Estou fazendo bem devagar para vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, tem que estar automático. Se você chegou nesse vídeo aqui porque não conseguiu fazer isso, é muito importante que vocês façam. Ó, ele imprimiu a linha. Então eu escrevi a linha e imprimiu a linha. Tá? Ele deu erro porque não existe mais lata e copo. Por isso que ele deu erro. Só que a gente tem que quebrar essa linha para poder pegar cada um dos números. Lembra que depois de ler a linha, a gente tem que fazer um ponto split, ou seja, quebrar a linha. Então aqui ele lê a linha, aqui ele quebra a linha nos espaços. Ele pega cada um desses espaços aqui e vai quebrando. E agora, ó, a gente tem uma linha quebrada. Tá? Depois de dar a linha quebrada, é só esse passo, gente. Tipo assim, depois é a mesma coisa. Ó. É vir aqui na lata, fazer int, porque eu tenho que transformar isso aqui, ó. Tá vendo que está entre aspas? Tudo que está entre aspas é um texto. Então eu não posso só vir aqui e botar, ó, linha índice 0, que é o elemento que está na posição 0. Porque isso aqui ainda vai ser um texto. Isso aqui tem que virar um número. Beleza? E depois o copo a mesma coisa. Só que o copo, ele está na linha posição índice 1. Ele está na posição 1. Essa é a posição 0, essa é a posição 1. Beleza, gente?
É basicamente isso. Tá? Daqui, agora a gente vai fazer o nosso if, que é aquela pergunta. Se a quantidade de lata é maior que a quantidade de copo, o que acontece? O que a gente viu? Ó, se a quantidade de lata é maior que a quantidade de copo, a gente todos os copos quebram. Então a gente precisa agora voltar aqui para o início do nosso código, criar uma gavetinha que vai chamar copos quebrados, vai começar com 0, que vai ser a gavetinha que a gente vai ficar contando quantos copos quebraram, tá? E aqui dentro, ó, a gente verificou. Se, então nessa parte aqui, ó, se a quantidade de latas for maior que copos, a resposta for sim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui, ó, olha que interessante. Se eu tô aqui na parede e entro para dentro do while, eu tô dentro do while. Se eu entro para dentro do if, se eu dou mais um tab, eu entro para dentro do if, ó. Agora eu tô dentro do if. Então esse código aqui, ele vai contar quantos copos quebraram só se entrar dentro do if, tá? Pensa como se tudo fosse um quadrado, ó. Isso aqui é um quadrado grande, isso aqui é um quadrado um pouquinho menor, e tudo isso está dentro desse quadrado grande. Isso aqui é um outro quadradinho menor que está dentro desse quadrado aqui, tá? Toda vez que eu entro com o código aqui para dentro, ó, ele só executa se eu entrar dentro do if, beleza? O que é essa conta aqui, ó? Eu vou guardar dentro de copos quebrados o que tinha antes, que era 0, mais a quantidade de copos que eu tinha, que é 5. Então 0 mais 5 foi a quantidade de copos que eu quebrei. E aí ele vai contar aqui que eu acabei de ler uma bandeja, vai voltar aqui para dentro, vai quebrar a linha de novo, vai pegar a quantidade de lata, a quantidade de copo e vai ver a quantidade de lata é maior que a quantidade de copos. Se for, eu vou guardar dentro de copos quebrados o quanto de copos que eu já quebrei, mais o total de copos que eu acabei de quebrar. Tá bom? E vou dar um print aqui. Print copos quebrados. Porque depois que ele fazer tudo isso aqui, gente, ó, depois que ele sair desse while, na hora que ele ver que ele leu todas as bandejas, eu imprimo a quantidade de copos que ele quebrou. Então vamos fazer aqui para ver se vai dar certo. É 10, 5, 6, 8, 3, 3. Então são 3, 10, 5, 3, 8, 3, 3. Então ele quebrou 5 copos. Funcionou. O outro exemplo é esse exemplo grandão aqui. Vamos ver se eu consigo decorar. 10, 6, 8, 8, 5, 6. Acho que consigo. 10, 6. São 4. 10, 6, 8, 1. 10, 6, 8, 8, 5, 8, 8, 5, 1, 100, 100. Então quebrou 7. É muitas camadas, são muito passo a passo. Só que isso aqui, para entrar na cabeça, eu sei que é complicado. Vocês precisam gastar um tempo com isso. Vocês precisam pegar esse código e ir acompanhando, ó, linha por linha, e vendo o que esse código está fazendo. Pega esse primeiro exemplo. Pega o primeiro exemplo, bota ele no canto, sabe? Depois, ó, pega esse outro exemplo, pega o código aqui, ó, bota ele do outro lado e fica acompanhando aqui, ó. Poxa, aqui é o 3. Ah, tá, então essa linha aqui leu 3. Beleza, o contador é o 0. Por que serve o contador? Aí você tenta lembrar. Aí depois você vê, por que tem copos quebrados? Ah, porque eu tenho que contar a quantidade de copos. Tá? É importante gastar um tempo com um código só. Às vezes é muito importante vocês pegarem um exercício só. Tipo, eu passei 3 exercícios para vocês. Se vocês fizerem um na segunda, um na quarta e um na sexta, ó, ainda dá para descansar entre os exercícios e gastar tempo só com eles. Não precisa passar de 1 hora e pouquinho. Beleza? Então é isso. Um abraço.